FM, ZYE 311, canal 300, 107,9 MHz. Todo dia, o dia todo com você. Agora, na São Carlos FM, primeira página no ar. Jornalismo dinâmico, tudo sobre São Carlos, integrando toda a região com informação, com credibilidade. Agora, primeira página no ar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil está melhor posicionado do que outros países da América Latina para enfrentar os efeitos do novo tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump dos Estados Unidos. Segundo ele, o país conta com reservas cambiais sólidas, saldo comercial positivo, uma super safra agrícola e uma economia que cresce, apesar dos juros altos. Esses fatores, segundo Haddad, conferem ao Brasil maior liberdade econômica em meio ao cenário de instabilidade global. Haddad destacou que, com as novas tarifas, produtos brasileiros podem ganhar competitividade no mercado americano, abrindo espaço em setores onde outros países perderão força. No entanto, ele pondera que o Brasil não está imune aos efeitos negativos desta guerra comercial, especialmente por causa da dependência das exportações para a China, principal parceira econômica do país. O ministro defende prudência diplomática e rejeita qualquer ação precipitada, apesar de reconhecer que o momento é de incertezas. Para ele, a sociedade precisa refletir sobre o posicionamento do Brasil diante desse fato disruptivo, mas acredita que ainda não é hora de anunciar medidas concretas. Um discurso de otimismo pode tranquilizar o mercado, mas especialistas alertam: sem uma estratégia clara, o Brasil pode acabar sofrendo tanto quanto os vizinhos latino-americanos. Afinal, em uma guerra comercial, ninguém sai ileso, nem mesmo quem diz estar mais perto da porta de saída. Quarta-feira, dia 9 de abril de 2025, começa agora o Primeira Página no Ar, primeira edição, a sua fonte de informação. Ivan Lucas e Paulo Melo trazem as notícias mais importantes para você começar o dia bem informado. Lucão Fernandes pede cautela e respeito em debates na Câmara de São Carlos. 20ª Festa do Milho de Água Vermelha chega com gastronomia típica, shows e entrada gratuita. Casos de dengue disparam em São Carlos, confirma a 4ª morte pela doença. SAI realiza a manutenção preventiva em bomba do poço da CDHU nesta quarta-feira. E ainda o Giro da Polícia, Coluna Torpedos, as notícias da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo, além da entrevista com o prefeito de Descalvado, Luizinho Panoni, a partir de agora, no Primeira Página no Ar, primeira edição. Primeira Página no Ar. Apresentação: Paulo Melo e Ivan Lucas. Primeira Página no Ar. E vamos às informações do mercado financeiro, porque o dólar não para de subir. Fechou em alta novamente de 1,47%, sendo vendido a R$ 5,99, já chegando a R$ 6 praticamente, como estava antes do Trump, né, assumir a presidência dos Estados Unidos. Com certeza já o resultado de todas essas taxações que ele tem feito aos países que fornecem, né, que exportam seus produtos para os Estados Unidos. O euro também fechou em alta, sobe o dólar, o euro também valoriza, alta de 1,86%, está sendo comercializado a R$ 6,57. Já a Bovespa novamente em queda de 1,32%, com 123.931 pontos. Essas são as informações econômicas desta quarta-feira. WhatsApp Primeira Página 34199462. Tempo e a temperatura. A previsão no Primeira Página no Ar. Nesta quarta-feira, dia 9 de abril, São Carlos terá um dia de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas, especialmente à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 19 e 27 graus
e 27 graus de máxima, com 86% de chance de chuva, acumulado cerca de 3,7 milímetros. A umidade do ar oscila entre 60% e 94%. E o vento sopra de nordeste a 7 quilômetros por hora. O sol nasceu às 6 horas e 21 minutos e deve se pôr às 18 horas e 5 minutos. Prepare-se para um dia úmido e instável. Vamos ouvir a previsão do tempo para a região sudeste na São Carlos FM. Quarta-feira começa com mais um alerta laranja que indica perigo para acumulados de chuva em todo o litoral sul, com exceção apenas do estado do Paraná. O aviso é para chuvas intensas que podem cair num período curto de tempo, causando deslizamentos, transbordamento de rios e rajadas de vento. Grande Florianópolis, Metropolitana de Porto Alegre, Vale do Itajaí, Norte e Sul catarinense, Sudeste e Nordeste do Rio Grande do Sul, além da região serrana, estão sob a área de alerta. Outro alerta amarelo que indica perigo potencial de chuvas, mas em menor gravidade, vale para todo o estado de Santa Catarina e Paraná. Deve causar chuvas isoladas e queda nas temperaturas. Em Curitiba, num dia chuvoso, as temperaturas ficam entre 16 e 23 graus. Já na capital catarinense, Florianópolis, entre 20 e 25. Porto Alegre, onde também são previstas pancadas de chuva, a máxima não passa dos 25 graus. As informações são do IMET. Primeira página no ar. 7 horas e 6 minutos, pode olhar aí, 7 e 6, muito bom dia para você que está na São Carlos FM no 107.9, bom dia para você que está no nosso app, você que está no nosso Facebook, aliás, comente, participe, compartilhe para que as pessoas possam ficar muito bem informadas no nosso jornal Primeira Página no Ar, primeira edição. Bom dia, Paulo Melo. Muito bom dia, Ivan Lucas, bom dia, Ronaldo Piloto, todos os ouvintes da São Carlos FM, já está no ar o nosso Primeira Página no Ar, primeira edição, hoje quarta-feira, dia 9 de abril, né? E você pode participar com a gente através do Facebook. E eu gostaria de pedir, além de você participar, compartilhe com seus amigos, copie o link da nossa live e mande no WhatsApp também, nos seus grupos aí pra galera conhecer. Tem muita gente que ainda não conhece o nosso jornalismo, outros conhecem, né, e não gostam de participar, mas estão ouvindo. A gente agradece também. E se você quiser comentar, é só entrar no Facebook São Carlos FM 107.9 ou então mandar mensagem no WhatsApp, que é o 3419-9462 3419-9462. Hoje nós temos muita informação. Sessão da Câmara ontem foi quente, né? O vereador Leandro Guerreiro trazendo a polêmica aí, e mais uma vez a vereadora do PT, Raquel Auxiliadora, envolvida em polêmica, Ivan. Pois é, exatamente. Que coisa, eu assisti e ouvi a sessão da Câmara através da São Carlos FM e foi muito polêmica mesmo, né, Ronaldo Piloto? Bom dia. Bom dia, Ivan Lucas, bom dia, Paulo Melo, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, obrigado pela audiência. 7 horas e 8 minutos, estamos começando o nosso jornal Primeira Página no Ar, primeira edição. Realmente foi bastante polêmica e, como vocês falaram, mais uma vez a vereadora envolvida em polêmica e tal. Dessa vez ele não costuma fazer isso, mas dessa vez foi tão patente que até o Lucão disse exatamente isso que o Paulo Melo disse. Pois é. Vamos então de notícias e falar sobre essa sessão da Câmara Municipal de São Carlos, pois o presidente da casa, o vereador Lucão Fernandes, fez um apelo enfático por mais equilíbrio e respeito nas discussões políticas no plenário. O discurso feito na terça-feira teve como foco principal a crítica à postura da bancada de oposição em relação a temas como a implantação do passe livre nos finais de semana e o reajuste salarial do prefeito. Lucão destacou que, apesar de entender o papel fiscalizador da oposição, é preciso reconhecer avanços e evitar críticas partidárias seletivas. O presidente da Câmara valorizou a conquista do passe livre, que é uma tarifa zero, aos fins de semana e feriados, considerando-a uma iniciativa inédita na cidade de São Carlos. Para ele, ainda que o benefício não cubra todos os dias da semana, trata-se de um passo importante que deve ser reconhecido. Ele argumentou que se a medida tivesse sido adotada por um gestor de outro grupo político, como o ex-prefeito Newton Lima, possivelmente haveria mais elogios do que
críticas. Lucão também defendeu o reajuste salarial do prefeito, aprovado anteriormente pela Câmara, afirmando que a medida foi necessária para evitar prejuízos na remuneração de médicos da rede pública, que estavam ultrapassando o teto salarial e perdendo benefícios. Segundo ele, a decisão foi técnica e teve como objetivo reter profissionais essenciais para o bom funcionamento do sistema de saúde. Encerrando sua fala, o vereador fez um apelo por mais empatia nos debates políticos, rechaçando ataques pessoais e lembrando que todos os parlamentares possuem histórias e famílias. Ele reforçou seu compromisso com o respeito mútuo e o bom andamento das sessões legislativas, destacando a importância de usar a tribuna com responsabilidade, uma vez que tudo que é dito ali fica registrado oficialmente. Paulo, eu quero reconhecer aí o trabalho do Lucão e dizer que amanhã o Lucão estará aqui na São Carlos ele vem FM, aqui, legal, para falar conosco sobre tudo isso que está acontecendo. E também quero cumprimentar os vereadores de oposição, que é o Djalma e a Fernanda, porque eles reconheceram que é um avanço isso. Porém, a vereadora do PT, a Raquel, ela só critica que foi o alvo das críticas do Lucão, né? Eu acho que o Lucão tem razão, né? Porque assim, eu sempre falo e sempre falei, existe uma grande diferença entre oposição e do contra. Exato. Né? A Raquel está sendo do contra. Sim. Né? Sim. Ela está sendo do contra, ela não está fazendo oposição. Ela é contra. Tudo. Ah, isso aqui eu sou contra. Ah, isso ali eu sou contra. Ah, mas eu sou contra. Ela chegou, e aí tudo bem, democracia é isso, e ela foi eleita, ela tem direito ao voto, e o voto dela tem o peso, né? Mas ela chegou à arrogância de dizer que ela é a terceira vereadora mais votada, né? E que, aí tudo bem, respondendo a um ataque até que o Leandro fez a ela, mas um ataque do que ela falou. Exato. Né? O Leandro botou os áudios. Sim. Já nós vamos falar disso nos torpedos. O Leandro botou os áudios, tá aqui os áudios, colocou ela atacando o vereador, que a base governista é vendida, dá carteirada, que dá carteirada em UPA e o caramba tal. O Leandro botou os áudios, aí ela foi lá, como ela sempre faz, se vitimizar. Sim. Né? Se vitimizar, ai, estou sendo atacada, ai, não sei o que, bababi, bababá, né? Então assim, é ser do contra, e não adianta falar que eu sou chapa branca, né? Porque se fosse ao contrário eu também faria o mesmo. Sim. Eu iria chegar aqui e falar isso, né? Claro que se o prefeito Newton Lima tivesse sido eleito, o pessoal que seria oposição, que hoje é situação, duvido que ia ser tanto do contra assim. Claro que não, Ivan, claro que não. Porque é uma boa iniciativa essa tarifa zero, gente. Claro que não. E assim, né, a própria Fernanda Castellano, que ela é de oposição, né, e de fato o projeto acabou atendendo a uma solicitação que ela fez no que se diz respeito lá ao fiscal. Sim. Ela reconheceu que é um avanço, reconheceu que é um esforço da administração, isso é que ser pode oposição. Melhorar. Isso é ser oposição. Exato. Isso é ser oposição. Agora, ser do contra é você ter uma situação positiva e você não saber reconhecer a situação positiva, porque não é o seu apaniguado. A respeito do salário do prefeito, o Ivan, o Lucão deu uma resposta boa, né? O Lucão falou: olha, minha amiga, deixa eu falar um negócio pra companheira aí. Esse salário de prefeito, ele foi aprovado ano passado e o seu candidato estava em primeiro nas pesquisas. Né? Poderia receber esse salário. Que poderia ser para ele, porque quando foi aprovado, as pesquisas mostravam o seu candidato em primeiro nas pesquisas. Sim. Ninguém sabia que o Neto Donato ia ganhar a eleição. Pois é. Quando ele foi aprovado. Pois é, Né? verdade. Então aí, né, você vê, e assim aqui eu falo e até comentei em casa ontem com a minha esposa. Existe uma grande diferença de vereadores que têm argumentos e de vereadores que gritam. Né? É verdade. Eu acho, eu vou contar para você, eu acho o Lineu um vereador de oposição com muito argumento. Tem bastante. Né? Você vê o Lineu defendendo a ideologia dele, o lado dele, ele defende com argumentos. Ele fala: ó, é isso, isso e isso. Né? A Raquel só grita. Pois é.
E se vitimiza. E vitimiza. Ela só grita, Ivan. Pode pegar os discursos dela de ontem. Um dado concreto. Dá um dado concreto que a Raquel falou ontem. Nenhum. Olha, eu blá 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 blá. Olha, blá 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 blá. Não tem um dado. O Lineu, quando usa a tribuna, a própria Fernanda. Sim. A própria Larissa, né? Larissa. Sim. Que a Larissa deu uma sumidinha também, né? Ela começou em ascensão, de repente deu uma esfriada, né? E eu falo que é certo, né? Como tem vereadores da base do governo também que tá ali para fazer número. Eu falo, né? Ô Paulo, eu só acho uma coisa, respeito é algo mútuo, não pode vir de um lado só. Eu achei um pouco injusto porque na fala do Leandro, aí foi, não, mas vamos respeitar, não vamos ofendê-la. Bom, primeiro, eu não vi ofensa nenhuma, eu vi resposta. O Lucão falou isso. E 2, espera um pouquinho, dentre as várias falas, uma delas era de que ela disse que era estuprada pelos vereadores com os olhos e tal. Isso daí não é ofender os vereadores? E aí você quer que a pessoa responda como? Aí quando você vai dar a resposta, só ofende a ela. O que ela fala não ofende os outros. Mas, então, é uma via de mão dupla. Mas é exatamente isso aí, piloto, né? Se é com eles, pode. Agora, se é contra eles, não pode. Exato. Então, o que acontece? Só vale para eles. Então, ela pode falar que o vereador estupra ela com os olhos. Ela pode falar que o vereador é vendido. Que dá ela pode falar que o vereador dá carteirada. Agora, se fosse ao contrário... Eu pergunto, se fosse, o Leandrinho levantou a questão, se fosse o Leandrinho que falasse que a vereadora dava carteirada, que ele estava sendo estuprado com os olhos, que a vereadora estuprava ele olhando para ele. E aí? E aí? O que ia acontecer? A lei lá que foi aprovada eu até esqueci o nome, porque eles inventam cada coisa, né? Política de gênero, sei lá, é um trem assim. Política de gênero. Acho que é isso aí, né? Então, eles inventam tudo para se vitimizar. Nossa, o Paulo Melo tá atacando a oposição. Não. Eu tô falando o que tá acontecendo. Né? O que acontece. Aliás, ontem o cara que usou a tribuna lá, o Gilbertinho de Baté, ele é de Baté, o vice-presidente. Ele falou uma coisa lá que é verdade, né? Os vereadores podem ajudar. Claro que podem. Né? Nós estamos precisando da ajuda e vocês foram eleitos para isso. Sim. Por isso que nós estamos aqui. Exato. Né? E ele tá certo. Tanto é que o Tiaguinho imediatamente foi lá, falou, conversei aqui com a Fernanda, nós vamos tentar ajudar, tal, não sei o que, blá, 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 blá. Legal, né? E é isso, gente, né? É isso. Então, assim, agora, voltando a essa questão da Raquel, acho que oposição tem que existir, sim. Claro, é democracia. A unanimidade é burra, né? Já diria, né? De quem que é essa frase, piloto? Não sei, mas é um Mas falava isso, que a unanimidade é burra, ela é burra. E ela é burra mesmo, né? Agora, o que não pode é esse efeito midiático que fazem e esse ser do contra e não fazer oposição, apenas ser do contra. Nelson. E parabéns ao Lucão pela postura, Lucão. Você está de parabéns, tem que ter essa postura mesmo, tem que chamar a atenção e tem que mostrar que a Câmara é um local de debate, né? Mas que tem-se que reconhecer, sim, aqueles que ajudam e aqueles que fazem o bem em prol da comunidade da cidade. Exatamente, Paulo Melo. Essa frase é de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues? Exatamente. A unanimidade é burra. A unanimidade é burra. Vamos lá, 7h19. Pode olhar aí, 7h19. O mais recente boletim epidemiológico acende um alerta crítico para a saúde pública em São Carlos. Os casos de arboviroses, especialmente dengue, apresentaram forte crescimento em 2025, com 13.099 notificações e 8.689 confirmações, sendo 2.330 apenas nas últimas semanas. A situação é agravada por 4 mortes já registradas neste ano, sendo 3 por dengue e 1 por febre amarela. Além disso, outras 8 mortes suspeitas ainda estão em investigação. Todos os casos de dengue são autóctones, ou seja, contraídos na própria cidade. A rede hospitalar também sente o impacto da escalada da doença,
com 15 pacientes internados em enfermarias e 3 em UTIs. As vítimas fatais da dengue eram idosas e apresentavam comorbidades, o que destaca a vulnerabilidade desse grupo. Os óbitos ocorreram entre os dias 13 e 20 de março e foram registrados nos bairros Jardim Paraíso e Vila Prado, ambos localizados em áreas críticas para a transmissão do vírus. É isso aí, Ivan. E entre os bairros mais afetados pela dengue, destacam-se o Araci, 538 casos, Boa Vista 306, a Vila Brasília 262, o Santa Felícia 224, Costa do Sol 221 e Cruzeiro do Sul 109. As autoridades sanitárias pedem atenção redobrada da população nessas regiões, reforçando a necessidade de eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor dessas doenças. Além da dengue, outras arboviroses seguem sob vigilância. A chikungunya teve 133 notificações, com 2 casos confirmados, um deles importado, e 5 ainda em análise. Já os 105 casos suspeitos de Zika foram todos descartados. A febre amarela, no entanto, já causou uma morte e recentemente um macaco foi encontrado morto no Parque Santa Marta, possível sinal da circulação do vírus na fauna local. A vacinação segue como principal forma de prevenção. Pois é, mas você que não é do Cidade Araci, do Boa Vista, Vila Brasília, Santa Felícia, Costa do Sol e Cruzeiro do Sul, não é porque você não é de lá que você não vai se cuidar, né? Se cuide, que esses bairros estão classificados ali na liderança de casos de dengue, porém, você se cuide também, você que é de outros bairros, como São Carlos 8, como Tangará, Douradinho, como o Pacaembu e outros bairros, então, por favor, se cuide independente do bairro que você mora, tá certo? 7h22, pode olhar aí, 7h22, São Carlos aderiu ao Pacto Nacional pela Superação do analfabetismo e qualificação da educação de jovens e adultos, o EJA, reforçando o seu compromisso com a inclusão social e o direito à educação. A iniciativa do governo federal visa ampliar o acesso à alfabetização e à qualificação continuada para pessoas com 15 anos ou mais que estão fora da escola, oferecendo uma nova chance de aprendizado e desenvolvimento pessoal. A adesão ao pacto foi celebrada pela gestão do prefeito Neto Donato como um avanço importante na luta contra o analfabetismo. O secretário municipal de Educação, que também é vice-prefeito Roselei Françoso, ressaltou que o programa não apenas combate a exclusão educacional, mas também impulsiona a qualificação profissional de adultos e jovens. A proposta é garantir o acesso à educação em todas as etapas da vida. O programa conta com os chamados círculos de cultura, uma metodologia voltada à formação de educadores que atuam em comunidades vulneráveis, inclusive em áreas rurais. O foco está no aprendizado coletivo e no respeito às realidades locais. Como parte da adesão, a Secretaria Municipal de Educação abriu inscrições para cadastro reserva de alfabetizadores, oferecendo uma bolsa mensal de R$1.200 a profissionais e estudantes da licenciatura. Para participar, os interessados devem se inscrever presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Educação, que fica na 13 de maio 2000, aqui no centro. A chefe da seção da EJA, Maria Alice Zacarias, destaca que o programa representa não apenas uma nova chance para quem teve os estudos interrompidos, mas também uma oportunidade de impacto social significativo aos educadores envolvidos. 7h24, pode olhar aí, 7h24, Paulo Melo. O Distrito de Água Vermelha será o cenário da 20ª edição da tradicional Festa do Milho, que começa nesta sexta-feira, dia 11, com entrada gratuita. Realizado em frente à paróquia São Roque, o evento reúne uma programação cultural diversificada e a rica culinária típica à base de milho verde, elemento central da festa. Este ano serão 44 barracas, 24 delas com pratos feitos com milho e 5 food trucks. A expectativa é de que cerca de 120 mil espigas sejam usadas na produção de delícias
como pamonha, suco de milho e chica doida. Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo, a festa é um marco no calendário de São Carlos, valorizando a cultura local e impulsionando a economia e o turismo. A Prefeitura Municipal de São Carlos está dedicada a realizar uma grande festa do milho, né? A 20ª festa do milho do distrito de Água Vermelha. É uma festa tradicional da nossa cidade, que leva muita gente atrás, principalmente dessa culinária vinculada ao milho, e nós temos receitas saborosíssimas lá da chica doida, o suco do milho, pamonha, o milho no prato, entre outras tantas delícias da nossa culinária, que é realizada de forma tradicional pelos moradores desse importante distrito da nossa cidade. Nós teríamos, além das atrações ligadas à gastronomia, teremos também uma agenda cultural bastante diversa, já a partir dessa sexta-feira. Essa importante iniciativa, que é a Festa do Milho, ela gera muitos postos de trabalho, gera riqueza para os empreendedores locais e é um estímulo ao turismo da nossa cidade, já que há um grande afluxo de pessoas de outras cidades da região, né, que vêm, Araraquara, Rincão do Escalvado, Ibaté, que vêm prestigiar a festa, conhecer a nossa culinária e também participar das atividades culturais. Tatiane Antônio, da Associação de Amigos do Bairro do Distrito de Água Vermelha, também fala sobre o evento. 20ª Festa do Milho do Distrito de Água Vermelha acontece esse final de semana, dias 11, 12 e 13, com muita novidade gastronômica. Vamos começar pelo escondidinho de milho. Que delícia! Novidade também da Venezuela, com as cachapas, arepas, bolitos e empanados, todos eles feitos com milho. E é claro que não podia faltar a famosa chica doida. E para animar esses 3 dias de eventos, a gente começa com a banda Expresso BR, na sexta-feira, no sábado, Rude, e no domingo, para fechar, Doce Veneno. E é claro, para você que vem para cá, também temos estacionamentos. Para facilitar o acesso do público, a organização disponibilizou transporte especial, Paulo Melo. A linha 44 terá horários extras durante os 3 dias do evento, com saídas da estação e de Água Vermelha. A linha 52, que liga Santa Eudóxia à estação, também será reforçada, garantindo mais comodidade para quem deseja participar da festa. Agora 7h28, 7h28, não perca a hora. O SAI São Carlos informou que hoje vai iniciar uma manutenção preventiva na bomba do poço da CDHU, com previsão de término para quinta-feira, ou seja, amanhã. A intervenção é necessária devido à redução significativa do volume de água que é captado pelo equipamento. Segundo o SAI, a ação envolve a substituição da bomba como forma de garantir a eficiência do sistema de abastecimento e evitar falhas futuras. Durante a manutenção, a autarquia realizará manobras técnicas nas redes de distribuição para manter o fornecimento, mas oscilações na pressão da água poderão ser percebidas em alguns momentos do dia. O SAI ressalta que após o término dos trabalhos, o abastecimento será normalizado de forma gradual na região afetada. A população, então, pode estar colaborando utilizando água de forma racional e consciente, evitando desperdício durante o período de manutenção. O SAI reforça o seu compromisso com a qualidade dos serviços prestados e agradece a compreensão dos moradores. Paulo, quando não furta os fios para faltar água, o SAI faz manutenção e falta água do mesmo jeito. Né? Parece que eles gostam de uma falta d'água. Rapaz, eu acho assim, a manutenção ela tem que ser feita, claro, principalmente nesse ponto aí. Você tem razão, ponto. Principalmente nesse ponto aí em que foi verificado uma queda no volume de captação. Sim. Se há uma queda no volume de captação, com certeza há problema na bomba. Sim. Ou o filtro está sujo, ou alguma coisa aconteceu, ou a voltagem, a amperagem do funcionamento da bomba está baixa e puxa menos água. Então é importante que faça essa manutenção. Por quê, mano? Porque se dá a queda d'água,
a bomba começa a puxar, aí ela queima. Sim. Aí ela vai queimar de fato. Então aí é mais complicado, porque aí você tem que tirar a bomba inteira, trocar ela, mas assim, nesse caso, vai ser um dia de trabalho, eles vão fazer o mesmo processo. Sim. Retira toda a bomba, vai desconectando elo por elo, limpa, e aí depois no outro dia coloca ela de volta. Então assim, são 2 dias que a bomba fica parada. Sim. Né? Então são 2 dias aí que o reservatório não vai ser preenchido, né? Uhum. Então é importante que a população aí dessas regiões fiquem atentas aí. E falar pro povo não usar água é difícil. É difícil. Aí você fala pro cara, use a água com consciente. O cara abre a torneira, não tem água. Não tem água. Né? Pois Como é que você vai, né? Você vai usar que jeito? Agora sim, o importante, né, para essas regiões que estão sempre faltando água é ter reservatório de água, é ter a caixa d'água em casa. Sim. Né? Se você tem uma caixa d'água lá de 500 mil litros lá e você vê que não tá suportando, põe uma segunda. Sim. Né? Aí, o importante é você ter reservação, porque aí você não vai ficar sem. Né? Pelo menos para as atividades básicas aí, higiene pessoal, questão de fazer a comida, fazer um arroz, fazer um feijão. Só não vai ficar lavando o carro, né? Aí não dá, né? Não dá, aí né? vai ficar sem, né? 7h31. Mas não lava rápido, é bem mais barato e incomoda menos, né? Pois é. Ficar passando bucha, limpando. Nossa, eu vou no lava rápido lá, paga 18 conto, tem um cara ali que tem aquela ducha rápida ali na Getúlio Vargas ali, Já era. 7h31. Eu quero dar um recado para você da El Cardal Parrilla e Bar, o verdadeiro sabor argentino em São Carlos, que está localizado no estacionamento 2 do São Carlos Clube, com acesso aberto ao público, viu, gente? Você pode ir lá e vai se deliciar na El Cardal. Pois no El Cardal você vai aproveitar um buffet completo com pratos quentes, comida japonesa e uma incrível variedade de saladas frescas. E claro que o destaque vai ficar para o churrasco na autêntica parrilla argentina, com cortes selecionados como bife ancho, bife de chouriço e aquela picanha que deu água na boca no ponto perfeito que você adora. Peça também pelo iFood e experimente essa delícia no conforto da sua casa. Siga elcardal.parrilla-bar nas redes sociais e fique por dentro das novidades. O meu recado é do Sindispan, servidor público de São Carlos. O Sindispan é o seu representante legítimo e precisa que você o fortaleça para obter ainda mais conquistas e benefícios. Porém, para isso acontecer, nós contamos exclusivamente da contribuição dos sócios. Participe da vida do Sindispan. Opine, denuncie, compartilhe sua vivência no ambiente de trabalho e construa conosco uma entidade forte, representativa e compromissada com o Serviço Público Municipal de São Carlos. Sindicato forte se constrói com a sua participação contínua. Unidos, conseguiremos dar voz aos nossos anseios e condições melhores de trabalho. Como sócio, além de ter uma entidade sólida e atuante na defesa dos seus direitos, você também poderá usufruir de benefícios como assistência jurídica, convênios com universidades e diversas opções de lazer e turismo com descontos exclusivos. A nossa meta é cada vez mais ampliar todas as vantagens. Sindicato Forte se constrói com a sua participação contínua. Não fique só, fique com o sindicato, fique sócio. Sindispan, tudo por uma vida melhor. 7h34. Pode olhar aí, 7h34, e tem muita gente mandando um recado pra gente lá no Facebook, Paulo Melo. Eu quero pedir desculpa hoje, pessoal, que eu tô resfriado, viu, gente? Então eu vou dar uns espirros aí, vocês não assustam, não. A dona Sônia Maria, bom dia para a senhora também, que é minha mãe. A Maria Conceição, bom dia. Ivan, Paulo, pilotinho do meu coração. Ótimo dia para vocês. Um cafezinho para cada. Ela colocou 3 xicrinhas de café, mas esse não tem sabor. Ô Maria, traz um físico pra gente tomar, poxa. É verdade. É uma pra mim, uma pra você e uma pro piloto, ó. Exatamente. Mas não dá, né? Francisco Padilha, olha só, será que ele é irmão do Padilha, o ministro? Deve Bom ser dia. Ah lá, falando em Padilha lá. Ah lá, tá lá, ó.
Bom dia, viu, Francisco? Um abraço pra você, viu? A Van Loira, bom dia a todos. Bom dia, Van. Idevaldo Santos, bom dia. Silvinha Silva, bom dia, meninos lindos. Perdi a previsão do tempo hoje, olha só. Acordei agora. Bora fazendo um cafezinho, beijos. Perdeu hora, hein? Olha só. Luiz Fumagalli, bom dia. O Vlamir Silva também desejando um bom dia pra gente. O Agenor Neto também. O Paulo Gulo também desejando um bom dia, Paulo Melo. É isso aí, o Chicão da Martinelli tá aqui com a gente, bom dia. Paulo Pagé, bom dia. Senir Magalhães, vamos ver o que ele mandou aqui, bom dia. Quarta-feira, é o meio da semana, né, Senir? Coisa boa. Reginaldo Ferreira tá aqui com a gente, Fernanda Morim, a Cidinha enfermeira, a Renata lá de Baté, Renata Lopes, também o Eduardo Eufrades, Nicola, o Jorginho, o Berti Adete, sempre com a gente, Paulo Gulo, que você já mencionou, Ivan, e o Kleber Ferreira Lima. Bom dia a todos os amigos e amigas que estão com a gente já sintonizados em 107.9. Nós vamos para um breve intervalo, Paulo, e a gente ali também, volta. Ó, Ivan, lá, acabou de aparecer lá, ó. O bom dia, Ivan e Paulo Melo. Obrigado, Paulo, pela presença com a presidente da CISC no Pode Tudo. Ontem lá estivemos com a presidente Ivone, lá na rádio de Tudo Um Pouco, do nosso amigo Branco White. Um abraço, Branco. Pode ser aqui qualquer hora, viu, Branco? Aqui nos nossos estúdios para conversar com a gente aqui. E minha mãe, Cida Melo, bom dia a todos, que Jesus abençoe vocês. E a minha esposa lá, bom dia, mandando a Má Magalhães, famosa Dona Onça, Ivan. A gente vai e já volta, fique conosco. Primeira página no ar. Quando você escuta essa batida, você sabe que é Brasil. Quando você pensa no país que mais reduziu a fome no mundo em 2023, você sabe que é Brasil. Quando a gente fala do segundo maior crescimento da indústria nos últimos 10 anos, nos medicamentos 100% gratuitos do Farmácia Popular, na menor taxa de desemprego da história, isso é Brasil. O mundo inteiro sabe do nosso potencial e você sabe melhor do que ninguém, porque esse Brasil é o Brasil dos brasileiros. Governo Federal. Seu futuro lar espera por você no Residencial Amari. Lotes a partir de 242 metros quadrados com condições especiais de pagamento, financiamento direto com a incorporadora ou financiamento bancário em até 240 meses. Conheça e surpreenda-se. Plantão de vendas no local todos os dias, das 9 horas às 17h30. Descubra o lar dos seus sonhos. Autos da Miguel Petroni, ao lado do Toninho Hipermercado. Telefone e WhatsApp para mais informações: 16 3362 1234. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria para a economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve o supermercado da família feliz. Servidor Público de São Carlos. O Sindispan é o seu representante legítimo e precisa que você fortaleça para obter ainda mais conquistas e benefícios. Para isso acontecer, contamos exclusivamente da contribuição dos sócios. Participe da vida do Sindispan. Opine, denuncie, compartilhe sua vivência no ambiente de trabalho e construa conosco uma entidade forte, representativa e compromissada com o Serviço Público Municipal de São Carlos. Sindispan, tudo por uma vida melhor. Nova Sangás, qualidade e preço baixo é aqui. Ligue agora, 08.014-8240. Conte com a Nova Sangás. Segunda a sábado, das 8 às 19 horas. Feriados e domingos, o plantão é das 8 às 13 horas. Nova Sangás. Quando precisar, já sabe. Ligue 08.014-8240. A entrega é rápida, com garantia de qualidade e o menor preço da região. Nova Sangás. A Santa Casa Clínicas é uma clínica especializada para cuidar da sua saúde, oferecendo atendimento clínico, cirúrgico e exames em 26 especialidades. Tudo isso com profissionais experientes e especialistas em suas áreas. Realiza atendimentos particulares e por meio de convênios. Marque sua consulta pelo fone 163509-1200 ou pelo WhatsApp 16993236139. Santa Casa Clínicas. Aqui você cuida da sua saúde e ajuda a manter os serviços da Santa Casa de São Carlos.
Siga Santa Casa Clínicas nas redes sociais. Procurando mais emoção na sua vida? Conheça o CAT Valente, o clube de tiro pioneiro em São Carlos e região. Aqui você encontra segurança, equipamentos modernos e instrutores experientes para curtir e evoluir no esporte. Descubra um novo hobby. Venha conhecer. Entre em contato pelo WhatsApp 16 99620 8993 e siga-nos no Instagram @CAT_Valente. Tradição e excelência no tiro esportivo. São Carlos FM. Música, notícia, entretenimento e muito mais na palma das suas mãos. Baixe agora mesmo e viva essa experiência todo dia, o dia todo. Disponível para Android e iOS. App São Carlos FM no Play Store. Quer deixar sua empresa forte e ver São Carlos crescer? O Banco do Povo tem crédito facilitado, empréstimo para empreendedores formais e informais e juros reduzidos, com taxas de 0,35 a 1% ao mês. Procure o Banco do Povo na Avenida São Carlos 1839 ou ligue 3376-6561. Invista no seu negócio. Banco do Povo, apoiando o seu negócio e fazendo São Carlos crescer. Prefeitura de São Carlos. SC João Pessoa, R$144 aos cofres públicos municipais. WhatsApp, primeira página, 3419-9462. Primeira página no ar. 7h41. Pode olhar aí, 7h41. Vamos agora com as curiosidades do dia com Ronaldo Piloto. Vamos lá, vamos falar de suplementos que contenham uma bactéria, geralmente encontrada em iogurtes. Podem ajudar a reduzir em quase um dia os episódios de diarreia em crianças. Fatos históricos e jornalísticos: aniversário de morte do filósofo e estadista Francis Bacon, em 1626. Em 1626 faleceu o filósofo inglês Francis Bacon. Ele criou a teoria dos ídolos e propôs o método indutivo como nova maneira de estudar os fenômenos naturais. Bacon foi um político, filósofo e ensaísta inglês, barão Verulam, visconde de São Albans, e como filósofo se destacou com uma obra onde a ciência era exaltada como benéfica ao homem, e ele tinha razão. Em suas investigações, se ocupou especialmente com a metodologia científica e com o empirismo. É muitas vezes chamado de fundador da ciência moderna, que se baseia também, né, nos métodos empíricos, para você provar aquilo que está sendo dito. Sua principal obra filosófica é o Novum Organum. Fundação do Jornal do Brasil, por Rodolfo Dantas. O Jornal do Brasil é um tradicional jornal brasileiro publicado diariamente na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Fundado em 1891 pelo Rodolfo Epifânio de Souza Dantas, com a intenção de defender o regime deposto. Aniversariantes famosos: nascimento do poeta francês Charles Baudelaire. Charles Pierre Baudelaire foi um poeta e teórico da arte francesa. É considerado um dos precursores do simbolismo, embora tenha se relacionado com diversas escolas artísticas. Sua obra teórica também influenciou profundamente as artes plásticas do século XIX. Hoje também é Dia Nacional do Aço. Eu adoro aço inoxidável. O aço é uma liga metálica de múltiplas aplicações industriais, cujo principal componente é o ferro. A produção de aço dá a medida do desenvolvimento econômico de um país. Seu consumo cresce proporcionalmente à construção de edifícios, à execução de obras públicas, à instalação de meios de comunicação e à produção de equipamentos utilizados na exploração das riquezas necessárias ao bem-estar dos povos. Dia importante também é o Dia da Biblioteca, não é do bibliotecário não. A primeira biblioteca oficial do Brasil foi fundada em 1810 por Dom João, a partir de 60 mil volumes, que pertenciam à Biblioteca Real da Ajuda. Então até que ela começou bem. Hoje o país conta com diversas bibliotecas que representam portas abertas para o conhecimento e a informação ao alcance de todos. E por fim, dia de Santa Valdetrudes. Era irmã de Santa Aldegundes. Foi mãe de família e deu tão excelente educação aos seus 4 filhos que todos eles foram santos. Mamãe dizia o mesmo de mim. De comum acordo com seu esposo, se separaram, indo ele para uma abadia e edificando ela um mosteiro feminino,
do qual foi superior. Essas são as informações e curiosidades do dia. Parece que o Ivan gostou dessa. A sua mãe dizia que você era um santo, então? Puxa vida, hein? Misericórdia. 7h44. Pode olhar aí, 7h44. Vamos agora com as notícias da região. Vamos falar de Ibaté, pois a Prefeitura de Ibaté promoveu na noite da última segunda-feira um encontro com empresários locais para orientá-los sobre o processo de licitação e dispensa eletrônica. Realizado no auditório do Paço Municipal, o evento teve como foco esclarecer dúvidas e aproximar o setor privado das contratações públicas, fortalecendo o vínculo entre a administração municipal e fornecedores da cidade. Durante o encontro, a diretora do Departamento de Compras e Convênios, Marcela Francelin Delfino, explicou as etapas das licitações, os critérios de habilitação e as vantagens do sistema eletrônico, que tem se tornado cada vez mais comum. Ela destacou que o objetivo da gestão é ampliar o acesso dos empresários locais aos processos públicos, promovendo maior competitividade e transparência. O evento contou com a presença de autoridades como o prefeito Ronaldo Venturi e os secretários Reginaldo Santos, da Gestão e de Políticas Públicas, e Adriana Altieri, Administração e Finanças. Ao final, os participantes puderam interagir diretamente com a equipe técnica da prefeitura, tirando dúvidas em um diálogo aberto e produtivo. Para o prefeito Venturi, a ação é estratégica para o desenvolvimento da cidade. Ele enfatizou que manter os recursos públicos circulando no comércio local ajuda a gerar empregos e oportunidades, consolidando o compromisso da gestão com o crescimento econômico e a valorização das empresas ibatenses. Porém, licitação é licitação. Quem ganhou, ganhou. Não tem esse negócio. Vou dar preferência para Ibaté. Tudo bem, você pode dar preferência para Ibaté. Mas, né, como bom gestor público e formado que o prefeito Ronaldo Venturi ele sabe que ganha-se o menor preço. Sempre. Pode ser lá da Amazônia. Pode. Né? E aliás, teve comerciante em rede social reclamando que não foi convidado para essa reunião. Aí eu pergunto, houve seletividade, né, no chamamento dessas pessoas? Qual é que foi, né? Qual foi o critério de divulgação? Não, o critério não teve. Eu quero saber o critério das pessoas que foram convidadas. Por que foram esses comerciantes e não outros? Por que foram esses fornecedores e não outros? Entendi. Né? Qual foi a forma que foi realizada esse convite, né? Aí fica uma pergunta para a administração municipal de Ibaté, Ivan. Muito bem, 7h47. Pode olhar aí, 7h47. Vamos para Itirapina, pois a cidade de Itirapina recebe amanhã, quinta-feira, dia 10, às 20 horas, no Anfiteatro Municipal, o espetáculo teatral Quase 50 Tons de Cinza, uma comédia irreverente que promete arrancar boas risadas do público. Com classificação etária de 16 anos, a peça é uma ótima pedida para quem busca uma noite de entretenimento, cultura e também solidariedade. A entrada para o evento será simbólica, 1 quilo de alimento não perecível que será destinado a famílias, né, em situação de vulnerabilidade social no município. A iniciativa une arte e responsabilidade social, reforçando o papel transformador da cultura na comunidade. Com linguagem acessível e cheia de bom humor, Quase 50 Tons de Cinza faz uma divertida paródia inspirada em temas do universo adulto, mas com abordagem leve e criativa. A peça é voltada ao público jovem e adulto e convida os espectadores a rirem de situações do cotidiano com uma pitada de irreverência. Eu já assisti essa peça, né, com o Vitor Branco. Ele trabalhava na Praça Nossa, né, o Vitor. E de fato é muito engraçado. As peças do Vitor são levadas a essa parte do humor, né? E ele faz muito bem. Ele, agora sua esposa também está junto com ele. Antigamente tinha o Vanderlei Grilo, que era daqui da cidade de Araraquara, e agora o Vanderlei está fazendo stand-up solo. Mas é uma peça que vale a pena. Quem for de Itirapina aí, vale a pena vocês estarem prestigiando. Quem ainda não assistiu, porque eles viajam aí várias cidades do estado.
Então, uma grande maioria já assistiu a essa peça, mas é muito engraçado. Tem alguma coisa a ver mesmo com o livro? Com o filme? Com o filme, tem. Mas eles fazem uma paródia, né? Sátira, uma né? sátira, essa é a palavra. Eles fazem uma sátira do filme. Não tem cena de sexo, não tem nada, viu, gente? Mas é muito engraçado. Giro policial. Vamos com o giro policial, Paulo Melo, pois um adolescente ficou ferido após cair de um patinete elétrico na noite desta última terça-feira, nas proximidades da unidade de pronto-socorro e pronto atendimento, na verdade hoje a UPA, do bairro Cidade Iraci, em São Carlos. O acidente ocorreu quando o jovem que conduzia o veículo perdeu o controle ao lado de outro adolescente que também estava sobre o patinete. Apesar e apenas o condutor sofreu ferimentos. De acordo com relatos de testemunhas, a queda aconteceu quando os adolescentes se aproximavam da Avenida Arnoldo de Almeida Pires. O condutor acabou caindo com mais força, levantando suspeita de fratura no cotovelo, enquanto o outro ocupante saiu ileso. Uma equipe do SAMU que passava pelo local no momento do acidente prestou os primeiros socorros imediatamente. O adolescente ferido foi imobilizado e levado à Santa Casa para avaliação médica e realização de exames complementares. Agora 7h51, 7h51 na manhã desta terça-feira, um novo acidente de trânsito foi registrado no já conhecido cruzamento das ruas Major José Inácio e Rui Barbosa, na região central de São Carlos. Uma van que trafegava pela Major avançou a sinalização de pare e foi atingida por um Gol que seguia pela via preferencial. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. O corpo de bombeiros foi acionado e esteve no local para prestar o atendimento, mas não houve necessidade de encaminhamentos hospitalares. O acidente chamou a atenção de quem passava pela região, movimentando moradores e comerciantes locais. O cruzamento tem histórico de colisões frequentes, o que gera preocupação entre os moradores. Segundo relatos, a sinalização existente não tem sido suficiente para evitar os incidentes e muitos pedem por reforços imediatos, como instalação de semáforos, lombadas ou mesmo redutores de velocidade. 7h52, pode olhar aí, 7h52, um veículo modelo Space Fox furtado no último dia 18 de março na cidade de Rio Claro foi localizado abandonado na manhã desta última terça-feira, dia 8, na estrada vicinal de George Freitas, na zona rural de Ribeirão Bonito. O carro estava com a porta aberta e em situação suspeita, o que chamou a atenção dos policiais militares que patrulhavam a área. É isso aí, Ivan. Durante a averiguação, a Polícia Militar constatou que o automóvel era de fato produto furtado. Além disso, verificaram que as placas haviam sido trocadas numa tentativa de dificultar a identificação e a localização do veículo pelas autoridades. Após a constatação, o carro foi apreendido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de São Carlos, onde passará por perícia e será devolvido ao proprietário. A Polícia Civil deverá prosseguir com as investigações para identificar os responsáveis pelo furto e abandono do veículo. 7h53, pode olhar aí, como diz o nosso amigo Ivan, 7h53. Um caso de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na madrugada de ontem, por volta de 1h40, no Cidade Iraci, aqui em São Carlos. Um homem de 25 anos acusado de ameaçar de morte a própria mãe após um episódio de descontrole provocado, segundo informações, pelo uso de entorpecentes. De acordo com o relato da vítima aos policiais, o jovem estava alterado e durante uma crise de fúria chegou a se armar com uma faca, além de causar danos à residência onde ambos vivem. A situação gerou pânico na casa e motivou o chamado imediato da PM. Com a chegada dos policiais, o leão virou um gatinho e o clima de tensão foi controlado. Os envolvidos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária. Apesar da gravidade dos fatos, a mãe decidiu não representar criminalmente contra o filho, preferindo resolver a questão fora da esfera judicial. Depois pode acontecer de novo, né, senhora? Muito bem. 7h54, pode olhar aí, 7h54. É duro pra mãe também, né, Ivan? É complicado, né? Se for, imagina, né? Se colocar no lugar dessa mãe, né?
Felizmente, por algum momento ali que perdeu o time, ele se envolveu com as drogas, né? É complicado pra mãe, né? Mas tem mãe que não, tem mãe que é sangue nos olhos, né? Não, fez tal, vai pagar. Medida protetiva e tudo, né? É isso aí, mas esse caso aí a mãe optou então por não representá-lo. E durante um patrulhamento preventivo na manhã desta última terça-feira, policiais militares detiveram um jovem de 20 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na Vila Jacobucci, aqui em São Carlos. A prisão aconteceu por volta das 8 horas da manhã em uma área conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes. Ao passarem pela rua Antônio Rogano, os policiais notaram o comportamento suspeito do jovem, que fugiu assim que viu a viatura. Durante a fuga, ele deixou para trás um celular e porções de drogas escondidas sob uma lona. A equipe continuou a perseguição e conseguiu abordá-lo na rua Calimério Martinez. Após a detenção, os policiais constataram que o celular abandonado pelo suspeito estava registrado como perdido. Tanto o aparelho quanto os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados à Central de Polícia Judiciária de São Carlos, onde o caso foi registrado. O jovem foi detido, permaneceu à disposição da Justiça. A Polícia Militar reforça que ações de patrulhamento seguirão, sendo intensificadas em regiões com histórico de tráfico. A ideia é visar coibir o crime e garantir mais segurança à população. E agora um grave caso de omissão de socorro, Paulo Melo, foi registrado na manhã de terça-feira no bairro Cidade Iracema, em São Carlos. Uma motociclista de 22 anos ficou ferida após ser atingida por um carro na Avenida José Antônio Migliato, nas proximidades da rodovia SP-215. O motorista responsável pela colisão fugiu do local sem prestar qualquer tipo de assistência à vítima. Segundo informações, a jovem foi arremessada ao canteiro central da avenida após o impacto e bateu com a cabeça no chão. Mesmo machucada, não teve tempo de identificar o condutor do veículo, que se evadiu rapidamente do local antes da chegada do socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à vítima, que apresentava escoriações pelo corpo. Ela foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos, onde passou por avaliação médica. A polícia agora irá investigar o caso e buscar imagens de câmeras de segurança da região para identificar o veículo envolvido. Lembrando que a omissão do socorro, além de ser um crime previsto em lei, acende um alerta sobre a responsabilidade no trânsito e a necessidade da empatia com as vítimas desses acidentes. 7 horas e 57 minutos, pode olhar aí, 7h57, uma operação da Guarda Civil Municipal de Ibaté resultou na apreensão de entorpecentes e dinheiro na tarde desta última terça-feira no bairro Jardim Cruzado. A ocorrência foi registrada por volta ali das 14 horas e 10 minutos, durante o patrulhamento preventivo nas proximidades da Praça do Parquinho, localizada na rua Benedito Barreto. Durante uma vistoria estratégica na rua Borborema, os agentes localizaram uma sacola preta escondida dentro de um cano de água na calçada. No interior do pacote foram encontrados 12 porções de maconha, 17 pinos de cocaína, 17 pedras de crack, além de R$296 em dinheiro trocado, o que levantou suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A quantia em dinheiro estava distribuída em diversas cédulas, incluindo uma de R$100, notas de R$20, de 10, de 5 e R$2. Típica configuração de troco em vendas ilícitas. Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Ibaté, onde o caso foi registrado para a investigação. Quebrou a banca, né? Quebrou. 7 horas e 58 minutos, 7h58, chegou aquela época do ano de você declarar o imposto de renda, como esteve aqui ontem o nosso amigo Edgar, e aí vem a correria, a caça aos documentos, senhas, acessos e a dúvida se está tudo certo. Mas calma. Tem um jeito muito mais rápido, seguro e prático de você fazer isso. É com o certificado digital da CISC. Com ele, você acessa o portal da Receita com a sua identidade digital, importa os dados da declaração anterior e preenche tudo com muito mais agilidade, sem estresse, sem complicação e com o suporte de quem entende do assunto. Então, se você for fazer seu imposto de renda, passa lá na CISC, agende seu horário pelo telefone 16 99621 9588. A CISC, parceira do empresário
amiga do consumidor. Eu quero dar um recado do Cativalente, o clube de tiro esportivo pioneiro em São Carlos, com o foco de oferecer uma experiência única na prática e competição de tiro. No Cativalente, eles proporcionam um ambiente seguro, com equipamentos modernos e instrutores altamente qualificados, garantindo a melhor experiência para todos. Através do tiro esportivo, os membros desenvolvem habilidades e concentração, precisão e disciplina, além de aproveitar aquele hobby emocionante e desafiador. A segurança é a grande prioridade no Cativalente e eles buscam sempre a excelência técnica, respeitando as leis e promovendo a inovação. Se você procura por uma atividade que traga benefícios para a sua saúde física e mental, vá conhecer o Cativalente ou entre em contato pelo WhatsApp, que é o 16 996208993, 16 996208993, ou siga o Cativalente no Instagram, endereço @cat_valente. Cativalente, onde a tradição e excelência se encontram no tiro esportivo. É isso aí, Ivan. Mandar um bom dia pra Dani Tomás. Tá sumida, hein, Dani? Mandando um bom dia. Quartou, estamos no meio da semana. Dani deu uma sumida, né? Sargento Caldeira com a gente, o Evandro Pinto daqui de São Carlos também com a gente, Valdir Robles, Ludovico Corneta também conosco. Bom dia a todos vocês. 8h01, pode olhar aí, 8h01, nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos com a coluna Torpedos, com o entrevistado do dia e, claro, as notícias do Brasil e do mundo. Nós vamos e já voltamos. Fique conosco. Você está ouvindo Primeira Página no ar. Quando você escuta essa batida, você sabe que é Brasil. Quando você pensa no país que mais reduziu a fome no mundo em 2023, você sabe que é Brasil. Quando a gente fala do segundo maior crescimento da indústria nos últimos 10 anos, nos medicamentos 100% gratuitos do Farmácia Popular, na menor taxa de desemprego da história, isso é Brasil. O mundo inteiro sabe do nosso potencial e você sabe melhor do que ninguém, porque esse Brasil é o Brasil dos brasileiros. Governo Federal. Seu futuro lar espera por você no Residencial Amari. Lotes a partir de 242 metros quadrados com condições especiais de pagamento, financiamento direto com a incorporadora ou financiamento bancário em até 240 meses. Conheça e surpreenda-se. Plantão de vendas no local todos os dias, das 9 horas às 17h30. Descubra o lar dos seus sonhos. Autos da Miguel Petroni, ao lado do Tonim Hipermercado. Telefone e WhatsApp para mais informações: 16 3362 1234. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve o supermercado da família feliz. Servidor Público de São Carlos. O Sindispan é o seu representante legítimo e precisa que você fortaleça para obter ainda mais conquistas e benefícios. Para isso acontecer, contamos exclusivamente da contribuição dos sócios. Participe da vida do Sindispan. Opine, denuncie, compartilhe sua vivência no ambiente de trabalho e construa conosco uma entidade forte, representativa e compromissada com o Serviço Público Municipal de São Carlos. Sindispan, tudo por uma vida melhor. Seu gás acabou? Chame a Nova Sangás e a entrega é imediata. Os preços são reduzidos e vão te ajudar a economizar sem abrir mão da qualidade. A Nova Sangás tem uma ampla cobertura de entrega em toda São Carlos. Ligue já no 08.0148240 ou faça o seu pedido também pelo WhatsApp 16 33 75 8101. Trabalhamos de segunda a sábado das 8 às 19 horas e aos feriados e domingos o plantão é das 8 às 13. Nova Sangás, qualidade e preço baixo é aqui. A Santa Casa Clínicas está de casa nova, na rua 15 de novembro, número 921, anexo à Santa Casa de São Carlos. O local fica a poucos metros do prédio antigo. A Santa Casa Clínicas é uma clínica especializada para cuidar da sua saúde, oferecendo atendimento clínico, cirúrgico e exames em diversas especialidades. Realiza atendimentos particulares e convênios. Marque sua consulta pelo fone 163509-1200 ou pelo WhatsApp 16 99327
32236139. Está precisando de caçamba? A Brasil Caçambas tem a solução. Atendemos com eficiência, transparência e agilidade, oferecendo caçambas de 3, 4 e 5 metros para sua obra ou reforma. Brasil Caçambas, atendendo você com o melhor preço e a eficiência que você precisa. Solicite já a sua pelo telefone WhatsApp 16 33 75 15 15. Brasil Caçambas, rapidez e qualidade no descarte de entulho. São Carlos FM. Música, notícia, entretenimento e muito mais na palma das suas mãos. Baixe agora mesmo e viva essa experiência todo dia, o dia todo. Disponível para Android e iOS. App São Carlos FM no Play Store. Tá sentindo o cheiro de milho no ar? É a 20ª Festa do Milho de São Carlos. Dias 11, 12 e 13 de abril em Água Vermelha. A tradição mais gostosa da cidade está de volta com o melhor da gastronomia de milho. A pamonha quentinha, aquele bolo derretendo, chica doida e várias receitas de dar água na boca. 20ª Festa do Milho em Água Vermelha. Uma delícia em todos os sentidos. Vem que é bom demais. Realização Prefeitura de São Carlos. Esta inserção custou R$144 aos cofres públicos municipais. WhatsApp primeira página 3419-9462. Primeira página no ar. Agora 8h06, 8h06. Deu um probleminha aí, né, piloto? No WhatsApp, né? Do seu PC aí, né? Ele está sincronizando, não sincroniza. Eu estranhei que não estava tendo mensagem nenhuma. Tem bastante, ó. Ele viu no outro PC e lá realmente está atualizado e ele vai falar as mensagens aí. A Maria Augusta, bom dia. Tá mandando um bom dia pra gente. Bom dia, Maria Augusta. Muito obrigado por estar aí conosco. Tá aqui com a gente também a Luzia Lu, né? Tá... Escreveu ainda aqui, ó, leia o meu recado. Bom dia, com imensa alegria e com todos os pensamentos positivos, pois tudo vai dar certo. Bom trabalho a todos e beijos a todos. Tá lido, Luzia. Quem mais aqui, piloto? Deixa eu ver o nome da pessoa aqui. Daniel Martins também com a gente, tá mandando bom dia, Ronaldo, Ivan e Paulo. Ontem Leandrinho matou a pau. É sobre a sessão, né? A sessão da Câmara. Tem mais recados aqui, ó. Restaurante Costa do Sol. Nosso patrocinador. É nosso patrocinador. Olá, estou ouvindo pelo app da São Carlos FM 107.9, Eduardo, do restaurante Costa do Sol, ligadinho com toda a nossa equipe na rádio. Que legal. Muito obrigado aí, galera da Costa do Sol. Nós precisamos ir lá, viu, Ivan? Precisamos. Tira o escorpião do bolso aí, paga um almoço pra nós lá, nós vamos lá. Regine tá com a gente. Bom dia, galera da 107. PT só atrasa ao lado do povo, sempre se fazem de vítima, dão tapa e esconde a mão. Tá aí a opinião do Regine. Tem mais uma aqui, deixa eu ver. O Jorge tá mandando aqui uma mensagem, o Ronaldo, para ajudar um vizinho. Eu acho que na verdade é ele, né? Que pegou fogo no trailer dele, né? Então tá aquela campanha lá e o pessoal tá fazendo uma campanha para arrecadar fundos, né? O trailer dele pegou fogo lá no cartódromo, é isso? Isso, e quem quiser ajudar é naquele site da Vaquinha, né? A Vaquinha online. Então é isso aí, tem a Vaquinha online aí, Vaquinha Solidária chama. Isso. Para que ele possa então voltar a trabalhar. Quem puder ajudar é só entrar em contato. O telefone do Jorge é o 991510161, tá bom? Tem mais recado aqui, piloto. Agora nós vamos falar do recadinho. Esse aqui não tem nome. Bom dia, pessoal da São Carlos FM. O Leandro Guerreiro arrebentou ontem, mas não tem nome, identificação, não dá para saber. Quem mais aqui? O nosso querido João Luiz, do anexo da Câmara, tá aqui com a gente, mandou também, bom dia, equipe de jornalismo 107.9, primeira página no ar. Um ótimo dia para todos nós, com as bênçãos de Deus. Vai, Corinthians! Sempre Corinthians, Ivan. Ele foi ontem. Mandou um recadinho pra você. Quase vai pro vinagre, né? Quase. A doutora Lara Ferraz também com a gente, mandando um bom dia. E o Aloísio Micossi também com a gente, mandando bom dia, Ivan.
Vamos com a coluna Torpedos do Jornal Primeira Página. Aliás, acesse o site jornalpp.com.br e fique muito bem informado. O primeiro tópico da coluna, Tribuna Livre. O Elson Luciano Coelho e Gilberto Silva, presidente e vice-presidente da Associação Paradesportiva de São Carlos, usaram a tribuna da Câmara na sessão desta última terça-feira para apresentar ações da entidade em prol dos paratletas. Gilbertinho encerrou com um recado contundente aos parlamentares. Vocês, vereadores, têm muito poder. Não deixem que Deus os cobre com você poderia ter feito mais. E não fez. Tocado e mobilizado. Tiago de Jesus se disse tocado com a fala dos representantes da associação e prometeu acionar o secretário da Pessoa com Deficiência e Paradesporto, Rafinha Almeida, para viabilizar a compra de cadeiras de rodas para os paratletas. Afirmou que, junto com Fernanda Castellano do PSOL, deve destinar emendas para a causa, gesto que pode fazer a diferença literalmente. Escorregão ao vivo. Tiaguinho até tentou acertar, mas tropeçou nas palavras. Ao elogiar os paratletas, disse que os atletas que não têm deficiência são normais. Não, vereador. O correto é pessoas sem deficiência. Afinal, paratletas são normais. E muitas pessoas, e muitas vezes acima da média. Farpa no plenário. Leandrinho Guerreiro, do PL, elevou o tom contra a Raquel Auxiliadora, do PT. Acusou a vereadora de fazer declarações gravíssimas ao afirmar que a base do governo seria vendida e que parlamentares estariam dando carteirada na UPA. O clima esquentou e a sessão pegou fogo. Engrossando o coro. Delvin engrossou o coro contra as acusações de carteirada na UPA. Lembrou que vereador tem prerrogativa legal para fiscalizar qualquer unidade pública e dialogar com os servidores. Fiscalizar não é privilégio, é dever. Clima tenso. Djalma Nery, do PSOL, saiu em defesa de Raquel Auxiliadora. Diz que a democracia exige respeito e classificou como ofensiva a fala de Leandrinho Guerreiro. Bancada neutra. O presidente da Câmara, Lucão Fernandes, do PP, rebateu na hora. Não vi desrespeito por parte de Leandrinho. Se tivesse visto, eu seria o primeiro a intervir, tentando baixar a temperatura do plenário. Recado dado. Raquel Auxiliadora reagiu, pediu direito de resposta e avisou que, como terceira vereadora mais votada, ninguém, nem Leandrinho, vai fazê-la se calar. Se alguém se sentiu ofendido, é porque a carapuça serviu. Não vim fazer espetáculo. Fantasiada aqui não sou eu. Registro feito. Glorinha Sarati procurou a coluna. Continuo como secretária adjunta de Transparência e Comunicação, cuidando de 21 secretarias, além das fundações. Entrevistas com secretários, adjuntos e diretores ainda passam por mim. E isso a gente já tinha falado. Assim como os briefings e relatórios especiais para o prefeito e a primeira-dama, destacou. Nos bastidores, profissional que dispensa elogios, Glorinha, relatou que não agenda, mas acompanha de perto todas as entrevistas do prefeito Neto Donato e da primeira-dama Érica Risse Donato. Recado dado. Na ativa. Lineu Navarro, do PT, participou da pré-conferência da pessoa idosa no Centro Vera Lúcia Pila. A conferência, prevista para maio, foi criada por lei de sua autoria. Dezenas de participantes, entre usuários, profissionais e estudantes da UFSCar, marcaram presença. Política pública com rosto e voz. Troca na cabeça. Sérgio Rocha chamou Lucão de Lineu e se saiu com esta. Tô com o nome do Lineu na cabeça, não sei porquê. Mistério no ar. Será saudade, inspiração ou déjà vu legislativo? Licitação suspensa. O Tribunal de Contas do Estado manteve suspensa a licitação para a compra de ovos de Páscoa. Também proibiu qualquer mudança nos editais até nova deliberação. O Coelhinho, por enquanto, fica na espera. Reajuste de respeito. E Tirapina saiu na frente. A prefeita Graça Zucchi Moraes
e o vice Lemão Sanches anunciaram um reajuste de 9,5% aos servidores, o maior da região e possivelmente um dos maiores do estado de São Paulo. Cartão turbinado. E não parou por aí. O cartão alimentação subiu para R$ 1.500, valor único para todos os servidores, um dos maiores do estado. Em tempos de aperto, e Tirapina dá exemplo de reconhecimento e valorização ao servidor público municipal. De fato, né? Tirapina foi fora da caixinha, né? Esse ano, né, Ivan? Sim. Todas as prefeituras, prefeitos reclamando aí que não conseguem dar aumento, a Graça foi lá, fez uma graça bonita, hein? Né? Fez uma graça bonita. Uma graça bonita, né? E a questão da Câmara, eu acho que a gente comentou bem, né? O que ocorreu lá, eu acho ainda desnecessário todo esse debate. Eu acho que tem coisas muito mais importantes na cidade para ser debatido, mas é o que eu sempre defendo, é democracia. Cada um tem, né, a sua forma de fazer o seu trabalho, né? Eu só não concordo com a politicagem. Sim. Politizar, tudo bem, mas a politicagem, né? Política é bom, né? Mas a politicagem não é. E ser oposição é ótimo e ser do contra é péssimo. Essa é a minha opinião. Exatamente. Né? Não podemos ser contra só por ser, né, Ivan? 8h15. Pode olhar aí, Ronaldo Piloto, 8h15. Giro de notícias e os destaques do momento no Primeira Página no Ar. Comissão aprova projeto que desarma a segurança pessoal de Lula. Agora as informações chegam com o jornalista René Almeida. A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou um projeto que propõe desarmar a segurança pessoal do presidente Lula e de todos os ministros de Estado. A proposta é de autoria do presidente do colegiado e deputado da oposição, Paulo Bilinski, do PL de São Paulo. O texto segue agora para outras duas comissões e pode ir direto ao Senado se não for apresentado recurso para discussão em plenário. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, decidiu pedir demissão após a Procuradoria-Geral da República apresentar uma denúncia de corrupção passiva e outros crimes ao Supremo Tribunal Federal. A PGR investigava um suposto desvio de emendas que teria sido cometido enquanto Juscelino era deputado. Ele nega as irregularidades. As informações são do portal UOL. O Banco Central estima que os brasileiros gastem cerca de 30 bilhões de reais por mês com apostas online, as chamadas bets. Representantes do BC, incluindo o presidente Gabriel Galípolo, participaram de uma audiência na CPI das apostas esportivas do Senado, que estuda medidas contra o superendividamento de apostadores. Dezenas de indígenas tomaram o plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira numa sessão proposta pela deputada federal Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais. Os povos tradicionais reivindicam a demarcação de terras indígenas e os demais direitos expressos na Constituição. A mobilização ocorre em meio à 21ª edição do acampamento Terra Livre nesta semana em Brasília. O dólar disparou mais uma vez e fechou a terça-feira com alta de 1,47%, cotado a R$ 5,99. Na máxima do dia, a moeda norte-americana chegou aos R$ 6. O Ibovespa recuou 1,32% e fechou o dia aos 123.932 pontos. Investidores repercutem a confirmação dos Estados Unidos de tarifas que chegam a 104% sobre importações chinesas. Com 2 gols de falta de Declan Rice, o Arsenal derrotou o Real Madrid por 3-0 em Londres e abriu grande vantagem nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Na Alemanha, a Inter de Milão surpreendeu o Bayern de Munique e venceu por 2-1. Nesta quarta, tem o Barcelona do brasileiro Rafinha enfrentando o Borussia Dortmund às 4 da tarde. Giro Esportivo, no Primeira Página no Ar.
Vamos ao giro esportivo. O Grêmio vence com facilidade o Corinthians e empata no sufoco fora de casa. A terça-feira foi de muitos brasileiros em campo pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Grêmio recebeu o Atlético Grau do Peru e não teve dificuldades para fazer 2-0 e chegar a 6 pontos no grupo. O técnico argentino Gustavo Quinteiros gostou do desempenho do time e analisou a partida. No estuvimos los primeros minutos precisos con el balón, perdimos muchas bolas y ellos tuvieron los primeros 10-15 minutos un poco la bola y nos atacaron, pero sin peligro. Después ya el juego se hizo favorable a Gremio, tuvimos mejor conexión, cuando viramos juego llegamos profundo, con peligro, creo que pasamos a jugar mejor, todavía debemos mejorar el juego. Debemos mejorar, debemos seguir trabajando, mejorando, apostando a que los próximos juegos, que van a ser muy difíciles, podamos mejorar en todo sentido. Quem também venceu foi o Vasco, que bateu o Puerto Cabello da Venezuela por 1-0 e agora tem 4 pontos em 2 jogos. Já o Corinthians ficou só no empate contra o América de Cali na Colômbia, 1-1. Nesta quarta-feira tem mais bola rolando, será a vez do Cruzeiro ir a campo. A Raposa pega o Mosquiruna do Equador às 9h30 da noite no Mineirão e busca os primeiros pontos no torneio. No Primeira Página no Ar, entrevista do dia. 8h21, pode olhar aí 8h21 e agora nós vamos com o entrevistado do dia. Hoje é o prefeito de Descalvado, Luizinho Panoni. Bom dia, prefeito. Bom dia Ivan Lucas, bom dia Paulo Melo, bom dia a todos os ouvintes do programa aqui. O prefeito, a primeira pergunta já são quase 100 dias. Amanhã nós comemoramos 100 dias de administração em todos os prefeitos que foram eleitos. E como que tá esses 100 dias? Como foram esses 100 dias em Descalvado? Tem sido dias muito intensos. Amanhã completamos 100 dias que estamos à frente da gestão de Descalvado, imprimindo a nossa forma de governar, né? Um desafio muito grande, mas que temos encarado. Estamos aí realizado diversas ações voltadas principalmente a recompor questões envolvendo a área da saúde, né, a zeladoria da cidade que estava abandonada, né, temos algumas conquistas importantes dentro desses 100 dias, né, que marcaram aí conquistas que eram um anseio da população há muito tempo, né, que a gente vai destacar aqui, mas montamos também uma equipe técnica para poder colocar Descalvado nos trilhos. Descalvado estava com uma gestão completamente engessada, ineficiente, né? E podemos aí já sentir as melhoras, as mudanças que vem acontecendo, ainda que aí há poucos dias, né, completando à frente da gestão do município. E quais são essas conquistas, prefeito? Nós, cumprindo até o nosso plano de governo, né, a gente fez um plano de governo e apresentou como proposta à população de Descalvado, e já tivemos a felicidade de conseguir colocar em prática diversos pontos, né? O primeiro que eu destaco é a questão do atendimento médico noturno nas unidades de saúde dos bairros. Legal. Quando meu pai foi prefeito, e foi o único prefeito que fez isso, as unidades de saúde atendiam em horário estendido até as 22 horas. Nós iniciamos esse atendimento até as 21, né? As UBSs de Descalvado sempre fechavam, né? Durante o mandato do meu pai funcionava até as 22, mas depois que ele deixou de ser prefeito, 2013 em diante, nunca mais abriu à noite, né? E Descalvado tem um pronto-socorro municipal, não tem UPA, né? Então tem um único local em que tem médico disponível à população, que é o pronto-socorro municipal, que é gerido pela Santa Casa do município através de parceria com o município que faz o repasse, né? Então, se você pegar das 5 horas da tarde às 7 da manhã, né, e vamos falar num final de semana, das 5 horas da tarde numa sexta-feira às 7 horas da manhã numa segunda-feira, é um único local, né,
com 2 médicos para atender agora 3 por conta da epidemia de dengue, que a gente colocou mais um médico lá, mas o único local que atende 32 mil habitantes com 2 médicos. Caramba. Então, nós conseguimos já, eu acho que foi logo ali no segundo mês, no final de fevereiro, nós conseguimos já estender o horário de atendimento dos médicos nas UBS, para que aquele trabalhador que não precise perder o dia de serviço para poder comparecer numa consulta médica, principalmente porque tem as finalidades são distintas, né? Enquanto o pronto-socorro é urgência e emergência, né? O atendimento médico nas UBSs é atendimento preventivo, né? Então a gente tem já o atendimento médico de todas as unidades de saúde em horário estendido, até as 21 horas, né? Nos bairros. E também uma outra coisa que a gente voltou, que não tinha mais, que eles centralizaram, né? A gestão anterior, ela centralizou a distribuição de medicamento. Então, antigamente, né? A gente falar num passado um pouco distante, os medicamentos eram entregues em todas as UBSs dos bairros, de forma descentralizada, né? E a gestão anterior montou lá uma farmácia municipal no centro da cidade e era o único lugar de distribuição de medicamentos. Então, todos os moradores dos bairros mais distantes passavam uma consulta no posto de saúde do bairro, recebia uma receita, né? O médico prescrevia um medicamento, mas ele tinha que se dirigir até o centro da cidade para poder ter acesso ao fornecimento gratuito desse medicamento. E nós já conseguimos também, ali logo em fevereiro, no segundo mês, fazer a distribuição de pelo menos mais 3 unidades. Pegamos as 3 unidades mais distantes do centro e agora elas também distribuem medicamento. Nós vamos estar estendendo isso para as outras 3. Descalvado tem um centro de saúde central, né? E outras 6 UBSs em bairros, né? Então, dessas 6 UBSs, 3 já fornecem medicamentos para a população, de forma a facilitar o acesso, descentralizar o atendimento, né, e o fornecimento de medicamento. Algumas outras conquistas importantes também, nós conseguimos, através de uma articulação política, finalizar, né, porque estava meio emperrado a questão de um investimento num projeto que havia em andamento já, de R$1 milhão, um investimento para uma praça do Lago. Descalvado tem uma praça que tem um cartódromo, né, e no passado já foi muito, a região toda conhece, já foi muito utilizado para eventos, para competições de kart, de motocross, né, e ali girava a opção de lazer, entretenimento, movimentava a cidade. É uma praça que hoje está completamente abandonada, nem iluminação tem. Puxa, né? Então a gente conseguiu a liberação de R$1 milhão para investimento nessa Praça do Lago, fazer uma reforma ali, recursos provenientes do FID. O FID é o Fundo de Investimento Difuso, né? O que é isso? Qualquer multa no meio jurídico, uma multa ambiental, uma multa em ação civil pública, multas de origem jurídica, vai para um fundo na Secretaria da Justiça do Estado, né? E depois eles soltam alguns editais, né, com critérios para análise de projetos e vão liberando recursos para os municípios. Então nós conseguimos já a liberação de R$1 milhão, já assinamos o convênio com o governador e vai ser investido nessa praça que já foi conhecido lá em Descalvado como cartão postal de Descalvado. Olha só. Né? E está completamente abandonado. Tem um lago, tem um cartódromo, um espaço muito bonito, mas que está degradado, completamente abandonado. Recentemente também, a semana passada, fruto de um trabalho que é político, uma articulação e também com uma questão técnica que havia algumas pendências, Descalvado tem uma vicinal que liga Descalvado a Pirassununga, né? Tem 22 quilômetros. Parte dela não tinha asfalto. 5,5 quilômetros para ser mais exato. E então, bem no meio dela, né, na parte que pertence a Descalvado, não tem asfalto. Descalvado para Pirassununga tem 2 pedágios. Então, para o descalvadense acessar em Anguera, tem que pagar um pedágio para poder chegar em Porto Ferreira, e depois até de Porto Ferreira a Pirassununga tem mais um pedágio. E esse era um pleito muito antigo da população de Descalvado, né? Há mais de 30 anos você fala, precisa asfaltar a vicinal que liga Descalvado a Pirassununga, vai facilitar muito, muita gente trabalha por ali e tal também. Tem propriedades rurais na região, né? O trecho pertencente dessa vicinal, pertencente a Pirassununga, 8 quilômetros, que fica dentro da área territorial de Pirassununga, já está asfaltado, né? E um pequeno trecho também dentro de Descalvado está asfaltado, e faltava esse trecho de 5,5 quilômetros. E desde que a gente assumiu, ainda na transição, né, a gente teve no DR também junto à assessoria lá, a secretário de governo Kassab, toda a equipe ali, para tentar liberar a pavimentação que faltava desse trecho de 5 quilômetros aproximadamente. E havia alguns entraves técnicos,
né? Lá atrás, quando então o governador Rodrigo Garcia até chegou a incluir essa obra num lote das novas rodovias lá de um programa estadual que ele fez, né? Mas havia impedimentos técnicos, havia sido feito o projeto básico e aí eles queriam um projeto mais detalhado, né? E aí nós contratamos um projetista, havia algumas pendências no projeto apontadas pelo DR, né? Esse projetista que a prefeitura contratou sanou essas pendências, a gente conseguiu acelerar isso na análise do DR, né? Junto a um pleito político lá, falou, acelera isso pra gente, analisa o quanto antes, porque eu tinha feito uma conversa com o governador ainda quando ele esteve em Ribeirão Preto, salvo engano no começo de fevereiro, para lançar a pedra fundamental do HC de Ribeirão Preto. Eu cheguei no canto, peguei o governador, falei, precisa liberar essa vicinal, descavado Pirassununga, falta só um pedacinho, é um pleito antigo da população. Ele falou, eu vou lançar em março uma nova fase de vicinais, né, de pavimentação, se não tiver nenhuma pendência técnica por parte do DR, que é o órgão que é responsável pela obra, né? Não é obra que vai ser feita pelo município, é obra que vai ser feita pelo Estado, né? Se não tiver nenhuma pendência técnica no projeto, eu incluo essa aí e libero. E a gente correu para sanar essas pendências que haviam no projeto, e aí o governador anunciou na semana passada um investimento de aproximadamente 19 milhões de reais. Puxa, que bom, né? Só para vocês terem uma ideia, de ISS para o município entra 2%. Né? Então, 950 mil aproximadamente só de ISS para os cofres municipais, fora o benefício da obra em si, né? Que vai trazer a toda a população de Descalvado para poder encurtar caminho, escoar a produção, né? A economia também que traz. E não vai pagar pedágio. Não vai pagar pedágio, porque os pedágios são salgados e não vai ter. Ainda algumas pessoas lá falam, mas aí depois que construir essa vicinal vai colocar pedágio. Não vai colocar pedágio porque não é uma via sobre concessão de nenhuma empresa concessionária, né? Vai ser uma vicinal estadual, né? Então isso vai trazer muito benefício para Descalvado. Que bacana, prefeito. Prefeito, me fala uma coisa, nós estamos na época do aumento salarial do servidor. Como está Descalvado sobre isso? Descalvado, a data base é janeiro, né? Janeiro. Então nós concedemos 5% de reajuste geral, 7,5% para referência 1 e 2, que são as menores referências, porque elas estavam abaixo do salário mínimo, né? Então, quando a gente assumiu, a referência 1 e 2 já estava alguns reais abaixo do salário mínimo. Então, se a gente concedesse apenas 5% para as menores referências, continuaria abaixo do salário mínimo. Então, 7,5% permitiu que a referência 1 ficasse um pouquinho acima do salário mínimo e também demos 7,5% para a referência 2 para que não igualasse as duas, para poder ter um escalonamento, né? Então, a referência 1, 2, professores e agentes comunitários de saúde e de endemias, né, ACEs e ACS tiveram um reajuste de 7,5%, né, e os demais servidores 5%. Também concedemos agora, esse mês, aprovada a lei agora, né, o projeto foi aprovado pela Câmara há 10 dias atrás e vai entrar em vigor já a partir de 1º de maio, um reajuste de R$100 no auxílio alimentação e também o retorno da cesta básica. Quanto que é o auxílio alimentação lá? O auxílio alimentação é R$750, vai para 850, né? Quantos habitantes da cidade? 32 mil habitantes. Existia em Descalvado, sempre, historicamente, o servidor sempre teve direito a uma cesta básica de alimentos, né? Depois, ao longo dos tempos, lá atrás, pegava 20 anos, o servidor só recebia a cesta básica. Depois foi instituído o auxílio alimentação e recebiam cumulativamente os dois, né? Depois de um tempo passou a optar, eu quero só a cesta, eu quero a cesta mais o auxílio ou só o auxílio. E aí, há 2 anos atrás, a gestão anterior retirou a cesta básica de alimentos, né? Convertendo o valor em dinheiro. Mas isso não foi bem aceito pelos servidores, principalmente aqueles de menor referência. Por quê? Porque o valor que a prefeitura paga, né, o poder de compra que a prefeitura tem diretamente de um distribuidor, né, nos alimentos, ele, mesmo que você repasse aquele dinheiro para o servidor, ele não vai conseguir pagar o mesmo valor no mercado. Então, o que a gente fez? Nós retornamos a concessão da cesta básica, dando um prazo de 15 dias para que o servidor faça a opção se ele quer receber a cesta básica pelos próximos 12 meses ou não. Daqui 12 meses, abre um novo prazo para quem quiser, para que a gente possa trabalhar com previsibilidade. Não adianta o servidor... E vocês precisam licitar também a cesta. Então eu preciso saber quantas cestas eu vou licitar, e isso não pode ficar mudando mês a mês. Né? Então quem fizer a opção pela cesta vai ficar recebendo cesta por 12 meses. Quem optar receber só o auxílio no cartão vai ficar por 12 meses. Então o valor
valor que nós viermos a pagar na licitação da cesta, nós vamos descontar dos 850. Então, um exemplo, a cesta está estimada ali em R$85 mais ou menos, R$85,90. Vamos imaginar que a prefeitura na licitação pague R$80 da cesta básica, né? Então, eu, servidor, um exemplo, escolhi receber a cesta básica. Eu vou receber os 850 menos os 80 da cesta básica. Então, vou receber a cesta mais os 770. Desconta no... Tá? E você, por exemplo, servidor, escolheu receber só o cartão. Você vai receber os 850. Total. Tá? Então, daqui 12 meses, porque o contrato vai ter 12 meses, o contrato de fornecimento da cesta básica. E não dá trabalho para fazer essa matemática? Não dá trabalho. A maioria dos servidores prefere o cartão, mas tem aqueles, né, que acabam preferindo a cesta. E aí a gente não pode tirar deles o direito de receber, né, uma melhor negociação, num valor mais baixo. Tem sindicato lá? Elementos. Não tem sindicato. Não tem sindicato. O prefeito, e em relação à Câmara Municipal, como que está a harmonia entre Executivo e Legislativo? Olha, a nossa coligação elegeu... dos 11 vereadores que é composta a Câmara Municipal, nós elegemos 9 vereadores. Então tá harmônico. Tá harmônico, os poderes são harmônicos. Tem alguns vereadores lá que tem 2, 3 lá que é a turma do contra, que nada tá bom, né? Inclusive Todo lugar tem. Inclusive um deles é o vice-prefeito, tudo que ele não fez em 4 anos, ele quer que eu faça em 3 meses. Então fica apontando os problemas, ele sabe bastante quais são, porque ele não resolveu, né? Aí ele fica cobrando de que a gente realize, mas a gente tem realizado, né? O que eles não fizeram lá, nós estamos fazendo. Mas tem a presidente da Câmara, a doutora Vanice, tem feito um trabalho muito bom junto aos vereadores. A maioria deles entenderam, né, a necessidade de união para poder levar Descalvado para frente. Tem remado junto, a gente tem viajado junto para São Paulo, feito gestão junto aos deputados. Já conseguimos diversas emendas para o município, só de deputado estadual, que o federal ainda deve sair até o final do mês a indicação das emendas impositivas, mas só de emendas impositivas e voluntárias estaduais, no orçamento desse ano a gente conseguiu 4 milhões. Ô Luizinho, amanhã você então completa os 100 dias de governo. A sua equipe de governo, você está feliz? Pretende fazer algum ajuste? Pretende mudar alguma peça? Porque é um xadrez, né? É um xadrez, mas eu acredito que eu consegui ser feliz na escolha. Os secretários, a equipe, também o segundo escalão, os diretores, têm realizado um excelente trabalho, todo mundo empenhado, tem entendido a minha forma de acelerada, né? Porque comigo eu tô na hora. Não adianta você deixar na administração pública, eu tenho essa visão. Se você deixar para depois, você não consegue fazer. Porque amanhã vai acumulando os problemas, as demandas, então tem que resolver na hora. E eles entenderam isso, né? A parte da zeladoria avançou muito, né? A parte da saúde também melhorou bastante, né? E a gente tem caminhado a passos largos para poder colocar Descalvado nos trilhos, né? Essa foi a nossa bandeira de campanha. Nós nos comprometemos a dar uma outra forma, né, de gestão para o município, e tem dado certo. Ô Luizinho, me diz uma coisa, quando você veio aqui, eleito prefeito, você não tinha feito ainda a transição, claro, tinha acabado de ganhar e tudo mais. Aí você entrou como prefeito, está nesses praticamente 100 dias. E quais são os maiores desafios que você está encontrando, que está difícil de resolver, que a população tanto precisa? O maior desafio é a forma que nós encontramos, tanto a questão orçamentária, porque o orçamento desse ano foi elaborado pela gestão anterior, né? Então foi um orçamento superestimado, né? O valor que eles estimaram que a previsão de gastos não vai se concretizar com a arrecadação, né? Então já está deficitário, então a gente teve que ajustar esse orçamento, cortar na própria carne, né? Porque senão não fecha as contas, né? Então a gente sabe, sem dinheiro as coisas ficam difíceis. É verdade. Né? E também uma prefeitura sucateada, tanto a questão da sucateada, tanto na questão de veículos. Para você ter uma ideia, Descalvado faz a própria coleta do lixo. Então os caminhões são próprios, o que é terceirizado são os garis, né? Os coletores que vão em cima do caminhão fazendo a coleta. Tem 5 caminhões de lixo. Um é mais ou menos seminovo, 4 são sucata, e a gente não tem que se virar com aquilo. Então, dos 5, não quebrou ainda, mas todos os outros 4 em 90 dias já quebraram, ou a parte hidráulica ali da caçamba que prensa o lixo, ou a própria parte mecânica do caminhão que é velho. Então nós sabemos e temos trabalhado para poder comprar um novo caminhão, para poder não ter descontinuidade ou prejuízo na coleta do lixo, né? Mas que eventualmente ao longo desses dias aí, no dia que quebra o caminhão, a gente tem que, às vezes, atrasa um pouco a coleta, né? Mas a questão principalmente da frota da prefeitura, né? Maquinário, caminhões, tudo já bem. E também eles deixaram no final do ano, para poder não deixar
dívida, e ainda assim deixaram aproximadamente pouco, mas 500 mil reais negativos, né? Mas isso com uma demanda reprimida. Então, nos últimos 3 meses não liberavam mais exame, não compravam mais de medicamentos, não arrumavam mais veículo que quebrava. Então, a hora que eu assumi, tinha um monte de coisa quebrada, né? Tinha uma demanda reprimida. Descalvado, na parte animal, faz uma castração, isso historicamente faz uma castração mensal, né, para a população. Então, investia-se aproximadamente 25 mil reais em castração de animal, né? E novembro, dezembro não fez castração nenhuma, cortaram essa verba. Então você imagina, os animais que não foram, a demanda de novembro e dezembro de animais não castrados acumulou para janeiro, né? E aí você vai resolver isso de uma vez? Não. Tem que tentar diluir ao longo do tempo. Então, porque tudo isso demanda investimento, né? Então, esses os maiores desafios. E também a questão da própria máquina administrativa, uma gestão engessada. A gente teve que fazer algumas alterações, conseguimos fazer algumas alterações, mudança de secretaria, né? Então, Descalvado tinha a Secretaria de Obras e Serviços Públicos e tinha a Secretaria de Agricultura, que também fazia um pouco de serviço. Então, uma parte do serviço ficava em obras e serviços e uma outra parte ficava na agricultura, né? Principalmente roçagem, algumas coisas. Era dividido. Uma secretaria fazia uma parte da roçagem e a outra secretaria fazia outra parte de roçagem. O que a gente fez? A gente conseguiu fazer uma reestruturação ali em algumas secretarias. A Secretaria de Obras passou a ser Secretaria de Obras e Planejamento Urbano. Tiramos todos os serviços da Secretaria de Obras, levamos para a agricultura e transformamos a agricultura em agricultura e zeladoria, concentrando todo o serviço numa secretaria só. Apenas um exemplo simples, nesse formato anterior que existia na composição das secretarias ali, a Secretaria de Obras era responsável a Secretaria de Agricultura é responsável por fazer a poda das árvores. Mas ela não tinha o caminhão que fazia a coleta dos galhos. Quem fazia era a Secretaria de Obras, que não tinha um entrosamento, porque tinha outra programação com seus caminhões. Sim. Então, às vezes, não muitas vezes, várias vezes, você passava em algumas ruas de Descalvado, você viu um monte de galho acumulado na calçada. Por quê? Porque a Secretaria de Agricultura foi lá e havia feito a poda daquela árvore. E ela não tinha o caminhão para tirar o galho, ela colocava na calçada. E ficava esperando meses até a Secretaria de Obras passar a pegar aqueles galhos. Então, agora, concentrado isso numa secretaria só, há um entrosamento e o serviço passou a ser mais eficiente. Esse é apenas um exemplo. Nós criamos também, acho importante destacar, na semana passada ainda, foi uma política pública que nós apresentamos também no nosso plano de governo, que apresentamos à população, a questão do Disque Denúncias para apuração de maus tratos e abandono animal, né? Então nós criamos uma coordenadoria da proteção animal, com um profissional lá, com um canal de comunicação, porque Descalvado é conhecida como a capital dos produtos PET. E tem uma questão muito forte na causa animal. Tem muitos apoiadores da causa, militantes na causa animal, tem algumas ONGs que fazem um trabalho excelente lá em Descalvado, de acolhimento de animais, né? Mas faltava-se, e nós criamos, enquanto vereador, a Câmara que eu aprovei isso, um código de proteção animal, né? Criando punição, com a forma de fiscalização, só que a prefeitura não tinha um mecanismo para fiscalizar, né, e apurar as denúncias que recebia. Nós criamos então um canal de atendimento, que é o 19-3583-6010, também funciona o WhatsApp, que recebe qualquer denúncia de maus tratos. Então, às vezes isso no Descalvado às vezes era comum, né? Um cavalo amarrado num terreno que não tinha que comer, não tinha água para tomar, né? Para quem se denunciava isso? Quem ia lá apurar, tentar resolver a situação, ver quem que era o dono do terreno, tentar resolver essa questão, né? Cachorros abandonados, incorrentes, maltratados. Então não tinha, apesar de ter uma lei que previa fiscalização e punição nesses casos, não havia a prefeitura um braço, um setor responsável para poder apurar essas denúncias de maus tratos, orientar, aplicar penalidade. Então nós criamos ali a coordenadoria da proteção animal e hoje funciona, né, para receber denúncias, para apurar e para poder resolver e dar esse suporte tão importante na causa animal. E como que a administração municipal está enfrentando a dengue? Então, Descalvado, nós temos números alarmantes lá, né? Nós, desde o início, temos feito os mutirões nos bairros que têm apresentado a maior incidência de casos confirmados, né? Na parte da saúde, nós colocamos mais um médico no pronto-socorro para atender a demanda aumentou muito no pronto-socorro. Quantos casos estão confirmados? Descalvado, aproximadamente 2.600. Puxa vida. 2.600. Só para você ter uma ideia, o ano passado inteiro
deu 2.000 casos. Puxa vida. Então esse ano, em apenas 100 dias aí, 2.600 casos. Mas a gente acredita agora que com esse período que está esfriando um pouco, né, os números têm diminuído. Nós temos uma equipe de servidores ali do controle de vetores muito eficiente, né? Mas Descalvado tem uma área territorial muito grande. Então Descalvado, para você ter uma ideia, tem 2 prédios, né? Um comercial e um residencial. Então são todas áreas grandes, muitas chácaras, pessoas. Descalvado tem uma área territorial muito grande. Então isso, na minha visão, acaba contribuindo, né? Porque todo mundo com todas as casas com quintais grandes, com problemas, né? Então às vezes acúmulo de lixo, não tem a orientação correta. Eu participo de alguns mutirões que acontecem aos sábados. No último sábado eu tive acompanhando essas equipes, né, de visitação dentro das residências, e aí havia um tambor, né, com água. Puxa. E aí o rapaz falou assim: ó, morador, eu enchi isso ontem, é a piscininha do meu filho, né? E nós fomos olhar lá, tinha ovos e larvas. Puxa, né? Piscina da Mas criança. o que acontece? Às vezes a população não tem a conscientização de que não é a água nova que vai fazer com que não tenha o mosquito. Tem que lavar, limpar. O mosquito, ele coloca o ovo na parte seca. Né? Então, quer dizer, ele encheu aquele recipiente sem limpar ele antes. Exato. Então o ovinho já estava ali. O fato dele ter enchido só fez com que a larva pudesse reproduzir ali, né? Então falta a orientação, a gente tem investido muito nisso, né? Mas é um trabalho complicado. A população lá, a gente tem sofrido muito com a questão de descarte irregular de lixo, de entulho, né? Nós temos aumentado terreno sujo, né? Nós aumentamos, Descalvado, a legislação vigorava com uma pena, né? Uma sanção para terrenos sujos de R$370. Se fosse reincidente, 370. Então, podia não limpar o terreno o ano todo ano. Cada infração era uma sanção de 370. Nós mudamos isso e agora as multas vão dobrando em caso de reincidência. Nós aumentamos o rigor na questão de terreno sujo. Isso tem melhorado muito, porque havia um desleixo total, não havia fiscalização, não havia penalização, né? Então isso com certeza repercute muito na questão da proliferação do mosquito. É claro que isso não resolve do dia para a noite, né? Claro. Só no primeiro mês nós aplicamos mais de 500 notificações de terreno sujo, né? E até a pessoa limpar, tal, mas já melhorou muito, né? O problema é o jeito que nós encontramos. Em janeiro estava inteira suja, então sujeira, lixo, entulho, e isso contribui muito para a proliferação do mosquito. Mas a gente tem os índices, a gente acompanha semanalmente isso, né? Os índices, e já diminuiu muito. Tá certo. Prefeito, são 8h46, nós já estamos chegando ao fim do nosso jornal. Eu queria deixar o microfone aberto da São Carlos FM e, claro, agradecê-lo pela sua presença e que o senhor possa dar as suas considerações finais e, claro, falar algum assunto que às vezes a gente não abordou, de tanta coisa que o senhor está fazendo por Descalvado. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Bastante coisa, né? Você viu, Ivan Lucas, falou bastante, pois né? Paulo Melo, a gente tentou falar um pouquinho de tudo, de uma forma até um pouco mais acelerada, para poder, a gente sabe, do tempo, né? Mas é uma alegria estar aqui, vou estar sempre à disposição, né? Espero sempre que convidado, tenho certeza que estarei presente, em casa, né? A gente tem muitos desafios lá em Descalvado, né? A gente vai avançar nessa questão da saúde. Ainda quando nós assumimos, haviam diversos médicos contratados por processo seletivo. Então assumi dia 2 de janeiro, 2 médicos pararam. Depois, ao longo do mês, mais 2. E aí, até você chamado concurso, o médico tem 15 dias para assumir. Então, houve sim, né, alguns problemas pontuais. Nós já contratamos 5 médicos. E o povo acha que o prefeito não vai entrar, tem a varinha mágica, né? Vai entrar e já vai mudar tudo, né? Sim, é isso. Mas assim, eu tenho feito uma gestão muito próxima da população. Isso é bom. Né? Já encerrando, eu instituí um programa lá que chama Gabinete de Portas Abertas. Eu atendo a população todo sábado, né? Então é só ligar no gabinete e agendar. Eu atendo 25 pessoas por sábado no gabinete. Legal. No sábado, das 8 às 11. Meio-dia eu faço um programa na rádio local lá, todo sábado, desde o primeiro dia. Todo sábado estou lá conversando com a população, prestando contas do nosso trabalho, né? Então uma proximidade muito próxima. É bom, né? Passo meu WhatsApp no rádio, ao vivo, para as pessoas poderem, qualquer demanda, não tenho médico aqui, não estou conseguindo exame, está demorando aqui o atendimento no pronto-socorro. Teve um domingo que pessoalmente, 2 horas da tarde, eu fui lá, vi o que estava acontecendo. Então assim, eu tenho me colocado à disposição de toda a população num trabalho muito próximo,
né? Às vezes as pessoas mandam mensagem no WhatsApp, no próprio Instagram. Se for o Luizinho que está respondendo, ou a equipe dele, não, quem responde é o Luizinho, não deixa ninguém sem resposta, com bastante sinceridade sempre. O que dá para fazer, o que não dá, né? Esse é o nosso jeito de gerir, né? E eu quero deixar um abraço a todos os ouvintes, a população de Descalvado, que fiz a postagem no meu Instagram lá e se comprometeu e disse que assistiria, ouviria o programa aqui, né? Então, um abraço a todos. Agradecer, amanhã nós vamos ter em Descalvado uma missa de 100 dias, né? De ação de graças pelos 100 dias de Descalvado. Reforço o convite aqui a todos, né? Uma iniciativa do Padre Cássio, lá de Descalvado, que tem feito um trabalho também muito importante, muito próximo da gestão, né? Então, tá toda a população de Descalvado convidada para essa missa de ação de graças pelos 100 dias de governo, e deixar um abraço para todos vocês, Ivan Lucas, Paulo Melo e todos que nos ouvem aqui ao vivo. Obrigado, parabéns, boa sorte lá, viu, Luizinho? Obrigado, viu? Que todos os prefeitos fossem acessíveis como o senhor. Obrigado. Responde na hora, Paulo. Incrível. Exatamente. Obrigado, Paulo Melo. Mais uma vez, obrigado ao prefeito, obrigado, Ronaldo Piloto, obrigado a você que está no 107.9 e também está nas nossas redes sociais e no nosso app. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Quero lembrá-los que eu volto ao meio-dia com o jornal Primeira Página no Ar, segunda edição. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem mais. Tchau. Aliás, tem prefeito que falou que ia deixar a porta aberta e tem a guarda na frente, né? Aí não dá, né? Não adianta deixar a porta aberta, né? Com guarda na porta. Um bom dia a todos vocês, excelente quarta-feira. Amanhã estamos de volta, a partir das 7, com Ivan Lucas na primeira edição do nosso Primeira Página no Ar. Bom dia, tchau, tchau. É isso aí, meninas e meninos, muito obrigado pela audiência. Continuem aqui na São Carlos FM. Bom dia. Termina agora, Primeira Página no Ar. Mas a informação não para. Durante toda a programação, você continuará bem informado com a equipe de jornalismo da 107.9 São Carlos FM.